Olá pessoal, tudo bem? Estou convidando vocês aqui para mais um cafezinho inteligente, né? E evoluindo agora, né? Está vindo para um estúdio e estou mudando um pouquinho a proposta do cafezinho inteligente também. A ideia é a gente falar não só de ideias inteligentes, né? Mas falar também de inovação, empreendedorismo, de vários assuntos aí, trazer assuntos interessantes aqui, inteligentes, para a gente poder bater um papo. E para estrear aqui nessa evolução de vir para o estúdio, né? Patrocinado aqui pela One to One e Aso. Eu trouxe hoje o Alexandre Klepa, que além de amigo meu, né, tá com 26 anos, é engenheiro, formou em engenharia mecatrônica, formou em controle de automação e também tem uma startup, né, que usa IA para criar equipe de vendas de alta performance, né, um assunto bem interessante. Vou pedir para ele se apresentar e falar um pouquinho mais sobre isso aí. Obrigado, Ale, por ter vindo. Bem-vindo aí. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Eu tenho acompanhado algumas edições e cortes do Cafezinho Inteligente. Estou muito feliz de estar aqui. Como o Renato falou, meu nome é Alexandre Klepa. Eu sou engenheiro mecatrônico, agente de controle de automação com foco em inteligência artificial. Trabalhei um tempo com robótica para reabilitação na Europa. Morei em Barcelona, depois fui para a Itália para trabalhar com isso. Voltando para o Brasil, me especializei ainda mais em inteligência artificial. E hoje eu empreendo nessa área de IA voltado para pessoas. O que a minha empresa chama Gria faz, a empresa que eu sou sócio, tenho outros sócios ali dentro. A gente trabalha utilizando algumas ferramentas de inteligência artificial para criar equipe de alta performance, com viés muito voltado para pessoas. Peraí que você falou muito rápido. Vamos devagar aqui, vamos com calma. Tá, beleza. Me fala um pouquinho aqui, onde que você nasceu, de onde que você veio, pra gente começar. Fantástico, eu sou nascido em Guarapuava. Guarapuava, né? No Paraná. E no Paraná, quem não conhece, quantos quilômetros de Curitiba ali, pra ter uma referência? Cara, dá uns 250 quilômetros de Curitiba. O que, umas 2 horas, 3 horas mais ou menos? Umas 2 horas se você for muito rápido. Ah, legal. Umas 2 horas se arriscando. E aí você foi pra Espanha? Isso, na verdade eu Catalunha? fui eu comecei essa trilha na parte de tecnologia indo pra Curitiba, era a cidade mais próxima. Aqui tinha a faculdade que eu queria fazer engenharia de controle de automação. Legal. Engenharia robótica, né? Na época a gente chamava assim. E por que você escolheu robótica, assim? Por que te pegou, assim? Falou, vou fazer robótica. Eu sempre gostei muito de coisa que não tinha perto de mim, eu acho. Então, eu olhava um liquidificador, eu falava, cara, alguma coisa foi feita dentro disso dali. E como que esse negócio gira? E era muito distante pra mim, entendeu? Eu olhava o carro da minha mãe, o carro do meu avô, eu falava, cara, como que isso funciona? Não faz sentido pra mim entrar em um canto de metal e isso me levar pro outro lado, né? E eu sempre tive muita curiosidade sobre essas coisas, como os mecanismos funcionavam e tudo mais. E aí, na época, minha mãe, que é empreendedora e tudo mais, ela... Fui perguntar pra ela, já tem uns 10 para 12 anos. Eu falei, mãe, tu sempre te pergunta, né, o que tu vai ser quando crescer? Eu falei, mãe, o que eu vou ser quando crescer? Será que eu não... Aí a gente conversou. Você devolvia a pergunta pra ela, exatamente. O que eu gostava, o que eu não gostava. E ela falou, tem um negócio que chama robótica, você já ouviu falar? Mãe vai te mostrar. Ela me mostrou. Um tempo depois, eu comecei a me interessar muito por isso. Um tempo depois, teve um projeto na minha escola, onde um grande amigo, hoje é um grande amigo meu, na época foi meu professor, chamava Lucas, ele levou um conceito de você ensinar matemática, física, etc., através de robótica voltado para educação. E na época, eu devia ter uns 15 anos, foi quando eu comecei a programar, ele levou um robô que consertava o cubo mágico. Ele falava, quem sabe consertar o cubo mágico? Consertar, você diz, ele montava ali, montava, né? Com todos os lados, exatamente. Né? Montava, entendi. Aí ele falou, quem consegue fazer isso? Daí tinha um menino que falava, eu resolvo em 4 minutos. Aí o robô dele fez em 2,5. Ganhou do menino, mais Legal. Inteligente que tinha. E eu falei, cara... Isso foi na escola ainda, né, que você tava, né? Isso foi na escola. Aí Legal. eu fui falar com ele, eu falei, cara, pelo amor de Deus, assim, como que... No interior do Paraná, cara. Eu falei, cara, como que você conseguiu fazer isso? Entendi. E aí ele me explicou que usava matrizes, etc. E tudo mais. Não entendi nada que ele falou na época, né? E aí você resolveu ir pra controle de automação, engenharia de controle de automação, que é a robótica, né? Exatamente. Aí eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Onde que eu aprendo? E aí você começou em Curitiba e depois foi pra fora? Como é que foi isso? Exatamente. Eu comecei em Curitiba. A minha faculdade eu fiz na PUC Paraná. Mudei pra Curitiba com 17 anos, entrei na faculdade. E a ideia de ir pra fora foi que eu comecei a fazer um estágio muito cedo na faculdade. Tinha 17 anos, convenci uma
uma empreendedora lá de Curitiba me dar uma chance de trabalhar no laboratório dela, era no fundo da garagem, assim, da mulher. E ela fazia um projeto com exoesqueletos e próteses, assim, sabe? Bem Legal. embrionário na época e tudo mais. E aí eu comecei a me desenvolver nessa área, assim. No começo eu soldava componente eletrônico, depois comecei a fazer os designs e tudo mais. E a minha faculdade, na época, fez um acordo com uma universidade lá na Catalunha, lá em Barcelona. Aonde a proposta era que você fosse se especializasse em engenharia mecatrônica, fizesse uma dupla diplomação em engenharia mecatrônica. Legal. Que aí tem um ênfase mais forte em eletrônica, lá tinha um ênfase muito forte em visão computacional, e essas aplicações de robótica, né, porque fala muito de indústria 4.0 e tudo mais. E aí eu fui pra lá. E você falava espanhol lá? Ou a língua lá era catalão? Como é que era? O que eles falavam? Cara, é uma ótima pergunta. Eu fui pra lá com a visão que eu ia falar espanhol. Eu não falava espanhol. Nessa época eu tinha 18 anos, né? Eu estudei inglês até dos 13, 14 até os 16. E eu era bom em inglês. E aí eu acreditei que lá a gente ia falar espanhol. E eu falei, espanhol, portunhol, pô, eu tinha uns amigos colombianos, né? Eu falei, eu sempre consegui comunicar com os caras, eu vou conseguir desenrolar. E inglês, né? Ambiente internacional, tudo mais. E foi isso que a gente acreditou que ia acontecer. Bicho, quando a gente chegou lá, a Catalunha eles querem separação da Espanha e tudo mais, então ninguém falava espanhol. Era catalão, que é uma salada de fruta entre espanhol, italiano, francês e português. Nossa, você tem que saber um pouquinho de cada aí pra... Então, aí eles misturaram e tem um idioma próprio, né? Tem a sua regra gramatical. E como é que foi? Você chegou lá, quanto tempo você pegar a língua, pra você se entrosar? Você ficou meio perdido nas aulas? Eu fiquei bem perdido, porque o programa na época de engenharia mecatrônica, e essa questão de ser intercâmbio, na verdade você acabava sendo um aluno regular nas duas universidades, né? Na brasileira e na universidade espanhola, catalana, né? Não vamos entrar nesse debate aqui agora. E eu era um aluno regular, então as aulas continuaram acontecendo. E o pessoal lá, eles estavam numa época muito forte, onde era próximo do referendo que teve em 2018, por exemplo. Então eles não queriam falar espanhol. E a primeira eu falei, cara, eu sou intercambista, os caras vão dar uma colher de açúcar aqui, né, uma colher de chá pra mim. E nada, eu cheguei e o professor falou, quem que é o aluno de fora? Eu levantei a mão, isso tudo acontecendo em inglês, né? Ele falou pra mim, tu fala catalão? Eu falei, não falo catalão. Aí ele, mas então você vai aprender, porque minhas aulas vão ser em catalão. Aí ele virou de costas e começou a falar. Então, eu demorei bastante tempo, cara. Eu acho que eu demorei... Assim, se você olha, o tempo pra aprender um idioma acaba sendo curto, né? Mas o tempo que eu precisava acabou sendo... Eu demorei 6 meses, 8 meses pra conseguir... E já dava pra absorver as aulas ali ou não? Não, eu fazia o seguinte, lá era uma faculdade que não tinha... Eles não têm chamada, né? Então o que eu fazia, eu estudava, ia pra aula de manhã... Minto. As aulas eram à tarde, eu ia para as aulas à tarde. E aí, de manhã, eu marcava com os professores de volta para eles me ensinarem tudo de volta em inglês. Mas eu continuava indo para todas as aulas em catalão, porque eu falei, cara, o melhor jeito de aprender vai ser esse daqui, né? Eu não tinha tempo e não tinha condição de ter uma aula particular, alguma coisa assim. A faculdade disponibilizava, mas era no horário das aulas de engenharia. Então eu tava fazendo, cara, 10 matérias em catalão e eu tinha que desenrolar. É muito legal, cara, porque você sair do interior do Paraná, né? Com uma visão mais fechada, assim, do mundo, de certa forma. Nós estamos em São Paulo aqui, é outro mundo agora, né? É diferente. Então as pessoas já têm uma cabeça mais aberta. Para ir para um país que você não fala a língua do local lá, né? Principalmente, se fosse espanhol, eu acho espanhol difícil. Eu tenho uma dificuldade de espanhol fora do normal, assim, Eu ia para Buenos Aires trabalhar e ficava falando inglês com o pessoal lá. E ficava habla despacio, né? Pra falar devagar, aquela coisa toda. Eu acho que eu tenho alguma trava com espanhol fora do normal, assim, né? Mas você chegou lá e ainda tem que aprender não só o catalunho, né? Mas também aprender... Catalão, né? Catalão, falei errado. Também aprender a conviver com pessoas diferentes, aprender uma cultura diferente, ainda aprender engenharia de controle e automação, né? Nesse meio do caminho. Mecatrônica, na verdade, tá juntando as duas, né? É um desafio, né? Eu tem gente que fica anos aprendendo inglês para depois aprender inglês de negócios ou aprender inglês de alguma coisa específica, né? Mais técnico, né? Eu ainda arrumei uma namorada húngara lá no meio, sabe? Húngara? E aí você fala húngaro também, não? Cara, eu sei só o básico pra sobreviver numa briga, assim. Mas você falava inglês, então, pra resolver. Não, depois a gente começou estudando muita coisa, né?
Mas então, esse foi um desafio muito interessante, sabe, Renato? Porque eu fazia uns bicos também num bar de vez em quando, de um grande amigo meu. E eu tinha que ver o que eu sabia fazer para conseguir fazer uma renda extra ali dentro, né? Então, fora esses bicos no bar que eu conseguia fazer de vez em quando, eu conseguia a possibilidade de dar aula de robótica para criança. Legal. Porque eu desde muito cedo, depois do Cubo Mágico que eu te falei, eu participei de Olimpíada Brasileira de Robótica. Era uma criança bem nerd, né? Do menino prodígio, né? Era uma criança bem nerd. Nós vamos chegar aqui nos 26 anos ainda, mas vamos lá. Agora a gente nessa vez tá nos 13, né? Uns 14, 15. Mas então, e saindo do interior do Paraná, como tu falou, indo para um lugar onde uma cultura totalmente diferente. Você aprendendo um negócio que, cara, engenharia é difícil, cara. Quem já fez engenharia aí sabe, cara. Cálculo 3, cálculo 4, né? Teoria das máquinas, essas coisas. É um assunto de controle avançado, programação avançada, são assuntos difíceis que exigem bastante de você. E quando quem te ensina não fala o mesmo idioma que tu, é um desafio. Mas eu acho com esse desafio, né, depois de 6 meses, que se tu realmente tem a vontade de aprender alguma coisa, você coloca o tempo ali dentro e você tem as ferramentas corretas para você fazer isso, né? Você tem um processo, umas ferramentas corretas para você fazer isso. Eu acredito que você consegue fazer qualquer coisa. E eu acho que ali foi um ponto de inflexão que eu tive, que eu falei, cara, eu sempre sou aquele cara do IC, sabe? What if? Falei, cara, beleza, né? Tava tudo dando errado. Eu tava estudando 15 horas por dia e tirando 2 nas provas, né? Eu era acostumado a não estudar e ir bem. Eu falei, cara, porque eu aprendo muito escutando, né? Então, eu não tava conseguindo aprender escutando, acabou o meu modo de aprendizagem aqui. Mas eu sentei um dia, lembro até hoje, num banquinho que tinha numa pracinha, eu falei, cara, e se eu conseguir aprender esse idioma? Sabe, nas primeiras semanas, eu falei, e se eu conseguir aprender esse idioma? E se eu conseguir ser o primeiro aluno que terminou esse negócio, né? E se eu conseguir, de fato, aprender do zero um idioma que não tem nada a ver, que eu só vou usar pra isso e poder contar uma história de sucesso aqui dentro, pra mim mesmo, né? Falei, o que vai ter depois disso? Eu acho que esse foi um ponto de inflexão pra destravar outras batalhas ali na frente, pra destravar outras habilidades que eu não sabia que tinha. Então foi crucial pra mim viver naquele momento. Eu estou achando interessante, você falou, até anotei aqui, porque eu acho que tem pessoas que... As pessoas hoje estão muito imediatistas, né? Chegou, não deu certo, eu quero ir embora, né? Tipo, já desistiria, vamos dizer assim, né? E você falou, não, tem um processo, né? Então você aprendeu a confiar nesse processo. Não, se eu me propor, vai dar certo, vou funcionar e tudo mais. E a limitação não estava no local, na cultura, na língua, né? A limitação, até certo momento, estava na sua cabeça. Né? Você falou, não, vai dar certo. Eu vou dar um jeito de dar certo, né? Acho que é isso que é importante. Exatamente. Mas me fala aqui, até porque acho que tem pessoas que estão nesse momento pensando, talvez, se vai para fora, não vai para fora. Gente que às vezes está até com dificuldade de mudar até de um interior para uma capital no Brasil, né? Você saiu do interior de um país para a capital de outro, praticamente, em Barcelona, Madrid, né? São grandes cidades, né, na verdade. Barcelona. Né? Barcelona. E o que passou na sua cabeça naquela época? Assim? Você tomou a decisão, falou, eu vou e não tem... Você estava 100% certo? Ou você passou para sua cabeça não ir? Tava com medo? O que foi, assim? Conta um pouquinho. Eu acho que foi sempre um caminho só na minha cabeça, sabe? Quando eu tomava uma decisão foi um caminho só. Eu aprendi muito isso da minha mãe. Te contando um pouco então uma parte que você já sabe, mas o pessoal não sabe ainda. Mas a minha mãe é empreendedora, ela me teve muito cedo, com 19 anos, me criou sozinha, com a ajuda dos meus avós, né? E depois meu padrasto entrou na jogada também, eu tinha uns 8 anos e tudo mais. E quando eu decidi que eu queria fazer isso, ela falou, cara, a gente vai dar um jeito. Minha mãe nunca me disse não pra educação, sabe, Renato? Foi um negócio que ela sempre colocou assim, cara, educação nunca ouvi não da minha mãe. Pro resto eu ouvi não pra caramba, mas pra educação nunca. Minha mãe é uma mulher muito determinada e brava também quando eu era mais novo, né? Mas quando eu decidi fazer essa faculdade, ela falou, olha, ela sentou pra conversar comigo e falou, cara, você tem certeza? Porque se você quiser, é até o final. Você não vai largar, você não vai começar um troço e parar. Ela falou, eu não tenho... Ela falou, é one shot, cara, assim, eu não tenho a possibilidade de ficar bancando várias experimentações na tua carreira. Eu tenho a possibilidade de pagar, a gente conseguiu na época um financiamento da faculdade e tal. Ela falou, cara, eu tenho a possibilidade de arcar com esse valor, mas é uma vez. Se você não quiser... Ela falou assim, ó, se você quiser fazer alguma outra faculdade, você pode fazer, depois você terminar essa, sabe? E vamos lá. Então,
eu sabia que eu tinha uma possibilidade lá dentro. A gente na época fez um acordo ela falou, cara, a faculdade tinha um acordo com a outra, aonde você não tinha que pagar mensalidade nenhuma que estivesse lá. Era só arcar com custo de vida, então eu conseguia fazer uns bicos, minha mãe conseguia me dar uma mão. E quando a gente decidiu assim, cara, a gente vai ir, minha mãe e eu, a gente sempre foi uma equipe, sabe? Quando a gente decidiu, não, tu vai. A partir desse momento eu falei, cara, eu vou fazer dar certo. Assim, tem uma pessoa ralando pra caramba lá, e eu tô ralar pra caramba aqui também. Então aí foram várias noites sem dormir, etc. Porque o processo, o visto espanhol é bem complicado. Então, até ser aprovada essa parte, também foi um processo de resiliência, assim, sabe? Uhum. Mas deu certo. Então, sempre foi one goal, assim. Nunca teve Eu acho que todo processo de mudança tem uma pessoa-chave, né? No caso, sua mãe, assim, pra nos incentivar a mudar, sabe? Assim, eu também, quando decidi largar o emprego, né? Que eu tava à frente de um marketing global, né? Na indústria farmacêutica e tal. E falei que eu ia sair daquele emprego ali para empreender, todo mundo virou contra, né? Ah, não, completamente. Pessoas me falaram que a ideia era ridícula, né? Minha mãe e meu pai ficaram com muito medo. Meu pai realmente tinha muito perfil, assim, de servidor público, não tinha muito essa cara, assim, de empreendedorismo, né? E quem me deu apoio foi a Andréia. Assim, não, vamos, vai dar certo e tal. Andréia é sua esposa, né? Andréia é minha esposa, isso, Andréia Maier, né? E que tá por aqui, acho que tá por aqui nos bastidores aqui ouvindo, né? Mas ela foi a única que falou, vambora, né? E eu gosto de pensar sempre cenário, né? O que você tem a perder? E o que você tem a perder nessa idade? O máximo que vai acontecer é você voltar, né? E também acaba sendo, às vezes, nesse caso que você falou, né? O pessoal ficando contra, porque é muito contra-intuitivo. Um diretor numa empresa tão renomada e tudo mais sair pra empreender. Porque eu te conheço já um pouco melhor, eu sei que tu tens um pensamento exponencial, né? E o pensamento exponencial é contra-intuitivo. Se você fala, tu vai somando 2, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. É fácil de você fazer isso. Agora, quando se fala, faz tudo isso vezes, faz 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quando você chega no quarto, quinto, o pessoal já tem que parar pra pensar e dar uma calculada, né? Então, esse pensamento exponencial é contra-intuitivo. E quando tu busca um pensamento exponencial, é difícil que as pessoas que não estão escutando a música, elas entendam que você tá dançando, sabe? Eu aprendi isso com o tempo, na verdade. Na sua idade, eu ficava impaciente, que eu explicava as coisas, né? E as pessoas não entendiam de primeira. Hoje você tem que ir num processo, né? E até para movimentar empresas que eu trabalhei, movimentar setores, movimentar a equipe, você tem que começar a fazer que as pessoas tenham os próprios insights, né? E acompanhem o que precisa ser feito. Porque uma coisa é verdade, ninguém cresce sozinho, né? E você tem que saber formar a equipe e tudo mais, então, mas a cabeça da gente vai voando, né? E tem pessoas que são um pouco mais conservadoras, que olham mais para o processo, que também, às vezes, não é tão sedutor, assim dizer, né? Aquele cara que fala, peraí, mas vamos organizar, etc. Mas é importante também, né? Porque senão a gente é muito exponencial, a gente deixa muita coisa bagunçada para trás, né? Precisa organizar um pouquinho para frente ali também, né? Eu acho que na equipe, quando tu vai fazer uma empresa, né? Uma startup, etc., você tem que sempre ter os dois perfis, né? Tu tem o cara que leva do 0 pro 1, e aí tu tem o cara que arruma o processo para levar do 1 pro 10. Sim. Né? Eu acho que tem essa divisão. E são perfis muito complementares, né, cara? Sim. Vamos dar uma acelerada agora aqui. Você já formou, saiu lá da Espanha, aí você voltou Você foi pra Curitiba ou voltou pra sua cidade? Nenhum nem outro. Vamos chegar aqui em São Paulo, como é que foi isso aí? Me conta aí. Quando eu terminei a faculdade, quando eu terminei essa primeira etapa na Espanha, aí eu me mudei pra Itália. Legal. Pra trabalhar com robótica para reabilitação. Trabalhei no maior laboratório de pesquisa e desenvolvimento da Itália. Explica um pouquinho robótica para reabilitação para as pessoas que não... Robótica para reabilitação, fantástico. Então, você tem vários... Você tem uma gama muito grande, né? De dispositivos. Você tá falando reabilitação de pessoas que possam estar amputadas ou com... Exatamente. Algum tipo de... Tá na cadeira de rodas, tá com algum problema de movimento, é isso, né? Exatamente. Tá. Leitura perfeita. E eu trabalhei com isso lá na Itália, sempre foi meu sonho trabalhar com isso até então. Eu comecei muito cedo, como eu te falei, com 17 anos, tentando fazer um exoesqueleto e tudo mais, junto com essa empreendedora curitibana. Saí de lá pra ir pra fora, e quando eu vi uma possibilidade lá na Itália, falei, cara, é agora, né? Eu aprendi catalão em 6 meses, eu aprendi espanhol em outros 6, junto com o catalão, na verdade, o inglês também nesse período. Falei, cara, aprender italiano agora vai ser mole. Aí aprendi correndo tudo.
para conseguir uma entrevista de emprego, e aí eu consegui ir para lá, trabalhava num projeto que chamava Hannes, que era uma mão robótica que servia para amputações, né? Uhum. Digo, não para fazer amputações, para amputados. Quem tinha perdido a mão em acidente de trabalho conseguia, o projeto era para que essa pessoa conseguisse ganhá-la de graça. Se fosse cliente do INEO, que é um órgão lá da Itália. Hoje, para amputado de perna, já evoluiu muitas próteses, né? Tem gente que corre mais com aquilo ali, tem até vantagem, às vezes, do que uma pessoa com perna, né? E em algumas próteses bem caras ainda, né? Uhum. Mas a mão é uma coisa bem complexa, né? A mão é bem complexa. E o que me fascinou lá é que eu estudava muito, cara, isso, sabe? Eu estudei acho que dos 15 anos, eu não passei um dia sem olhar a respeito disso e tudo mais. Eu queria muito ter tecnologia tendo impacto em alguém, sabe? É isso que a Gria também, a gente vai chegar lá, é muito a respeito disso. Você ter o impacto na vida de uma pessoa, e não só tecnologia por ter. E lá eles conseguiram criar uma simplicidade muito grande. Era lindo, era poético aquela mão, porque eles criaram uma simplicidade muito grande num objeto que era muito complexo. Uhum. Então ela abria e fechava com um motor só, e enquanto outras usavam 5 motores, motor por dedo, né? Ou 3 motores, 2 para cá e um pro polegar. E eles conseguiram fazer um negócio muito bom com a possibilidade de baixar o custo. Na época isso me fascinou, eu fiquei lá um tempo, e aí depois voltei para Curitiba, terminei a faculdade, comecei a trabalhar na época num unicórnio curitibano com inteligência artificial. Ainda não era unicórnio naquela época. Eu voltei para Curitiba para trabalhar com inteligência artificial nessa equipe que estava sendo formada nessa startup, que depois virou um unicórnio. Legal. Vamos dar uma acelerada assim para a Gria, né? Para a gente contar um pouquinho da Gria também, entender. Mas por que te fez largar a parte de hardware, né? Junto com o software, vamos dizer, na parte de robótica para reabilitação, para vir trabalhar na IA, né, para apoio para criar a equipe de venda de alta performance, né, que a Gria hoje, acho que tem alguns produtos a mais também, mas acho que esse é o foco, né? Esse é o foco inteiro. Então me conta um pouquinho, assim, por que você fez essa virada e depois me emenda contando um pouquinho da Gria para a turma que está nos ouvindo aqui. Não, legal. Eu acho que o que me fez sair dessa parte de robótica para reabilitação foi um pouco da escala, sabe? Eu via projetos lindos e muito grandes, só que, cara, muito caros, com uma equipe muito qualificada e que eles custavam a sair do papel. E quando ele saiu, era extremamente inacessível. Então, por exemplo, a gente teve em 2010 terremoto no Haiti e, cara, um monte de gente ficou sem braço, um monte de gente ficou sem perna. Assim, tem gente até hoje com as sequelas daquela época, né? Uhum. E essas pessoas não conseguem ter acesso a essas próteses, sabe? Essas pessoas, e na época, assim, Renato, a gente tá... Hoje eu tenho 26 anos, na época eu tinha 22, né? Eu não tinha possibilidade de não vou fazer sozinho, não tem como, tecnologia é caro. Sim. Então eu olhei e falei, cara, eu quero impactar a vida das pessoas. Desse jeito que eu tô fazendo, eu vou conseguir impactar, mas não da forma que eu quero. Eu vou conseguir impactar uma camada muito alta da sociedade, que precisa disso e tudo mais, mas eu queria um impacto em escala, sabe? Então, na época, eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, porque, poxa, eu terminei, tinha 22 anos, precisava do emprego, e voltei pro Brasil, comecei a trabalhar com IA nesse lugar. Fiz um projeto muito massa lá, que me orgulho, conheci meu sócio nesse projeto, a propósito. Legal. E dentro disso, uma hora eu tive um pré-burnout, fiquei muito mal, eu tava virando noite, eu tenho um defeito, sou bem workaholic, assim, eu sei que não tô romantizando isso não, mas é um ponto que eu cuido, tu me conhece de perto, eu cuido um pouco pra conseguir equilibrar. E na época eu não consegui, nem sabia o que era isso, eu falei, cara, é normal, eu estudava pra caramba, agora eu trabalho pra caramba, e virava à noite e tal, fazendo as coisas. E aí eu falei, cara, não quero mais programar. Eu tive um pré-burnout, não quero mais programar, e eu queria ainda essa coisa do impacto. E eu gosto muito de idioma. Uhum. Eu falo 5 línguas hoje. E aí... Quais línguas você fala? Fala aí, Eu falo português, inglês, espanhol, catalão e italiano. Agora eu comecei a aprender francês. Francês. Mas mais devagar do que as outras. E aí eu quis começar a empreender. Né? O Lucas, que é esse do Cubo Mágico que mostrou lá, ele tava num projeto na época para ter uma franquia de escola de inglês. Ele me ligou, falou, acho que você tem perfil e tal. Eu falei, cara, eu acho que eu devo ter também. O que você tem aí pra eu fazer, né? Ele, não, vamos fazer isso daqui, aprender vendas. Eu falei, cara, não sei vender. Aí ele, cara, é técnica, eu te ensino, não sei o que. Eu falei, cara, confia no cara, fui. Me destaquei na equipe dele, me destaquei na empresa na época. E comecei a empreender com idiomas, né? Eu queria ter uma franquia de escola de inglês. E foi indo, mas, cara, eu sentia muita falta de tecnologia, sabe?
eu usava, assim, análise de dados e fazia um monte de tabela que eu analisava os dados do meu time. Eu nem sabia o que era ICP, um perfil de cliente ideal, eu nem sabia o que era. Eu criei um intuitivamente e deu certo. E eu sentia muita falta de análise de dados, IA, e etc. E ICP, aí, só explicando, é o PIC, né, que eles falam em é o português, PIC, né? exatamente. Perfil ideal de cliente, né? Perfil ideal de cliente, né? Legal. O perfil ideal de cliente. E foi um tempo, e aí o Renato, que é meu sócio na Gria, na época ele me ligou e falou, cara, já que tu quer vender, quer fazer essas coisas e tal, né? Tá se desenvolvendo nessa parte aí, comecei uma startup e quero que você faça parte dela. E a gente vai revolucionar o jeito que as equipes são formadas. A gente vai ajudar as pessoas a encontrar trabalhos que estejam mais coerentes com a vida delas. A gente vai tirar a infelicidade do mercado de trabalho, né? E aí lá a gente começou com pouco budget, muito sonho, né? Na época. E na época a paixão que o Renato tinha em... Isso foi em Curitiba ou já foi vindo para São Paulo, na verdade? Isso eu tava em Guarapuava. Guarapuava. Durante a pandemia eu acabei indo pra Guarapuava, Tá. pra ficar perto da minha família, que fazia muito tempo que eu não ficava. Aí você conectou com ele online ali? A gente se conheceu quando eu tava nesse unicórnio. Ele Tá. tava na época ele tava numa empresa gigantesca de cloud no Brasil. Ele era head de inteligência artificial da América Latina nesse lugar. Legal. E aí a gente se conheceu dentro desse projeto. Eu era cliente dele, na verdade. E a gente começou a trabalhar junto. E começando a trabalhar junto, a gente continuou conversando. Quando eu falei que eu tava largando tecnologia pra ir pra área de vendas, né, pra área comercial, ele ficou doido. Ele me ligou, cara, ele falou, cara, onde é que você quer trabalhar? Eu falei, eu tenho contato com todo mundo, cara. Ele falou, eu te coloco onde você quer trabalhar. Ele falou um monte de sexy tech, assim. Eu falei, não, eu não quero nenhum desses, cara. Eu quero vender. Ele, mano, tu te coloco pra vender lá também. Eu falei, não, eu quero ter uma empresa. Eu não quero, eu quero empreender. Ele falou, você tá ficando maluco, mas eu achei curioso. Daí um ano depois eu tava em Guarapuava, né, a empresa tava, a equipe tava Plantou indo bem. uma semente sem querer ali com ele, né? Ele achou curioso, sabe por quê? Porque a gente teve um problema de IA na época. Bom, o Renato, ele tava na Amazon na época, né? Acho que eu posso falar. Ele tava na Amazon na época e o meu diretor tinha saído da onde eu tava. Depois disso, o meu gerente saiu e eu tinha 23 anos, 22 anos, 23 anos, mais ou menos. Acabei de me formar 22. E, cara, eu era a única pessoa de IA da área, assim, né? Na empresa tinha 800 pessoas na época, não era unicórnio ainda. E aí a gente tava fazendo um projeto muito legal de visão computacional. E eu falei, cara, tem uma parte que não tá me saindo, assim, eu não sei resolver isso daqui. Aí eu, cara, usei tudo. A gente usava muito do processamento cloud deles lá, e SageMaker e tal. Falei, cara, quem é o cara que tá no Brasil que mais entende esse negócio? Daí falou, tem um diretor aí e tal, o Renato. Aí eu falei, então chama ele aqui. Ele falou, não, cara, você não vai conseguir uma reunião com esse cara. Eu falei, claro que eu vou conseguir, cara. Falei, chama lá. Aí chamaram ele, daí ele me mostrou. Ele achou que ia implementar em uns 2, 3 meses. Eu implementei em 2 dias. A técnica lá que ele passou, né? E aí chamou a atenção. Aí depois, por isso que eu falei que ia sair, ele ficou indignado. Ele falou, cara, você é cientista de dados, tá indo bem e tal, mexe com IA, isso é coisa do futuro, não sai daqui não. Eu falei, não, eu vou sair daqui. Aí depois de um tempo que ele me chamou, ele falou, como que você tá fazendo? Aí começou essa conversa. E aí a gente começou na Gria junto. E o que é a Gria, assim, hoje? A missão dela, me fala um pouquinho mais da Gria. Quantos colaboradores, onde que ela tá? Tá em São Paulo? Como é que funciona aí? Conta um pouquinho. Fantástico. A Gria é uma empresa que hoje está em São Paulo. Eu me mudei para São Paulo por conta dela. Hoje, Renato, a gente vive um momento no Brasil que é bem preocupante a respeito de saúde mental. A gente é o país com o maior turnover do mundo. Turnover, para quem não sabe, é a porcentagem de pessoas que sai da tua empresa por ano, né? Uma taxa de pessoas que está saindo da tua empresa por ano. Você tem 100 colaboradores, 20 pediram demissão. O teu turnover é de 20% ao ano. Foram pro mercado ou foram demitidos, né? É isso aí. Promovidos a empreendedores. Né? E a gente é o país com o pior turnover do mundo hoje, no Brasil. A gente também, a respeito de saúde mental, a gente está em o terceiro pior país com isso. Hoje quase 10% da nossa população tem ansiedade, sabe? 1 a cada 4 brasileiros tem burnout. Então assim, a gente tá num canto tão feio. Burnout severo já chega, né? Burnout severo, exatamente. Porque a gente fez uma pesquisa, eu cheguei a comentar, né, da One to One, tem mais de 80% da população que está em algum estágio de burnout, né? Quando você pega o burnout leve, moderado, ou já o severo, que já está ali a ponto da pessoa ter algum problema mais psiquiátrico, mais sério, inclusive, né, nesse ponto.
Eu acho que às vezes, assim, eu tenho uma teoria para isso, né? Eu acho que o americano tem o mesmo estudo, a gente pegou o mesmo questionário, que é um mini aplicação de teste, a gente fez dentro da plataforma do ASO Rewards, né? Junto com um grupo grande de pessoas no Brasil. Não é uma pesquisa, vamos dizer assim, acadêmica, doutorado lá, que você faz um teste com várias pessoas, mas a gente replicou o mesmo estudo que foi feito nos Estados Unidos. Fantástico. É um mini questionário de burnout, né? Claro que tem uma margem de erro, vamos dizer assim. Mas a gente replicou exatamente o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estava 52% das pessoas, se eu não me engano. Isso foi em 2021 e no Brasil era mais de 80%. E a gente mede algumas empresas, é bem alto, né? Aí você pensa que lá em Guarapuava tem muita gente relaxada e tranquila, deve ter 100% aqui em São Paulo para compensar nessa média aí, né? Aqui em São Paulo tá todo mundo maluco, né? Mas a gente aplicou exatamente isso. Então, acho que os Estados Unidos estava aumentando muito, eles estavam falando que estava saindo de 40% para 50%. E falando muito sobre aquela crise que estava dando de inflação, aumentando os custos de gasolina, né? Aquela coisa dos Estados Unidos, petróleo e tudo mais. E é engraçado, o Brasil a gente não saiu de crise, né? A gente teve a crise, né? Independente de quem está assistindo aqui, foi de qual lado político, a gente teve né? Pode ser culpa de um ou de outro, não sei, né? Mas aconteceu. Mas aconteceu, né? Teve uma crise, acredita, né? Teve uma crise no impeachment, né? Na Dilma, né? A gente teve um problema. Depois, na hora que estava começando a reerguer um pouco, aí vem uma crise de novo de pandemia, né? Então a gente está emendando crises aí. E estão falando que vai vir uma outra aí, pelo amor de Deus, né? Acho que nem saímos da crise ainda, já vem outra crise também, né? Então é muito estressante, acho que o brasileiro, né? A gente começa a ser cada vez mais esmagado. Exatamente. E o que a gente tem visto, a gente faz algumas pesquisas dentro das empresas também, né? A gente faz mais mesmo pesquisas de mercado, pesquisas com clientes, nossos clientes também, mas a gente faz algumas pesquisas internas e vê que as pessoas estão sobrecarregadas, porque aquele setor ali que tinha 10 pessoas para fazer, hoje tem 5 e todo mundo trabalha dobrado, né? E aí depois daqui a pouco já tem 3 e todo mundo trabalha triplicado e por aí vai. Então é um problema, né, que a gente está vendo mais recente, vamos dizer assim, nos últimos, vamos esticar um pouquinho, talvez, menos de 10 anos, talvez, até, né? Eu assim... falaria isso. E tu olha que o motivo disso é uma coisa que a gente mapeou na GRIA e, com licença poética aqui, né, cada um lá chama de um jeito. Pode tomar um cafezinho enquanto a gente conversa aí também, tá? Eu tô tomando, muito bom a propósito. A gente chama um ciclo de contratação, o pessoal chama de ciclo da má contratação, eu chamo de flywheel da desgraça. O que chama? Flywheel da desgraça. Flywheel da desgraça, a roda da desgraça. É a roda da desgraça, e ela fica se repetindo. Ou tem a roda do Silvio Santos lá da Fortuna, essa é da desgraça. Tem a roda da desgraça. O que é a roda da desgraça? A roda da desgraça é o seguinte, flywheel da desgraça. Você começa com uma contratação errada, contratou rápido. Tinha que contratar rápido, contratou sem critério. Cara, você contratou de alguma forma que o vendedor se contratou mal. O cara é tímido, vamos supor, né? Você se odeia, você contratou um vendedor tímido. E aí, o que vai acontecer com esse cara? Ele vai estar no lugar errado. Não é a essência dele. Você está colocando um cara para, a grosso modo, você está colocando uma pessoa para falar todo dia, com várias pessoas por dia. O trabalho dele é fazer reuniões e falar. Você está colocando uma pessoa que é tímida para fazer isso. É totalmente contra a essência dela. Acaba que o nível de esforço dela é maior do que uma pessoa extrovertida, por exemplo. Exatamente. O gasto energético que ela vai ter para fazer aquele trabalho é maior que uma pessoa extrovertida. O que vai acontecer? E uma hora a performance vai cair, então. Exatamente. O que vai acontecer com essa pessoa a partir de agora? Ela vai ter uma perda de performance. E alguém vai ter que fazer isso daí. Entende? Então, se a gente tem uma meta aqui, nós dois, você é ótimo, eu sou péssimo, e eu não tô conseguindo dar conta, cara, já sobrou meu pra você, né? A partir dali, você vai ter um overload do top performer. Quem tá mandando bem, sabe aquela coisa, Renato, que... Só pra gente manter um nível pra todo mundo aqui, calma, o que é overload do top performer? Perdão. Não, pode falando, pode ficar à vontade, eu vou te parando pra gente poder explicar. Pode falar na câmera lá, corta pra 8 aí. Uma pessoa que trabalha bem, que performa bem, que cumpre suas tarefas de uma forma bem, ela ganha um prêmio sempre, né? Esse prêmio que ela ganha tende a ser mais trabalho. Então, se você... Eu já vi falar isso também. Recompensa por bom trabalho, ganhar mais trabalho e mais serviço, né? Então, se tem eu e você aqui, e aí você tá fazendo um ótimo trabalho, eu não tô? Então você tem uma equipe de 10 pessoas, 3, 4 não estão performando, o que tá em primeiro lugar ganha mais serviço. Exatamente. É isso, para poder compensar. E geralmente vai ser o serviço do que não tá fazendo. Então, entendi. Então ele fica com uma sobrecarga, um overload, uma sobrecarga de trabalho. Porque tá sobrando serviço dos outros ali que não completaram. E aí, cara, quem que é o melhor? É o Renato? Então joga pra ele que ele mata no peito, né? O meu camisa 9 vai receber mais bola pra chutar pro gol. Depois que isso acontece, você começa a ficar sobrecarregado.
como top performer, né? O top performer é essa pessoa que performa muito bem. Você começa a ficar sobrecarregado. Uma vez que você está sobrecarregado, vai começar a gerar mais insatisfação. E não é só da sua parte, é da sua e da minha também, nesse exemplo que eu tô dando. Da sua parte, porque você tá com muita coisa para fazer, e não tá dando conta, levando serviço para casa, etc. E da minha parte, porque, cara, eu tô morto, assim, não é porque eu não quero, eu não consigo, eu tô performando mal, não por uma opção, né? E eu não tô conseguindo progredir na empresa. E a partir dali a gente começa uma insatisfação, e aí vai gerar o quê? Cara, você vai pedir para ir embora, né? Vai gerar o teu, ou você vai ter um burnout de sobrecarga ali e tudo mais. Eu talvez vá pedir para ir embora, ou seja promovido ao mercado, né? Seja demitido ali dentro, vou ter que achar outra coisa para fazer. E aí o que acontece? Cara, ainda tem a mesma quantidade de trabalho. O Renato foi embora, que era ótimo, complicou minha vida. O Alexandre foi embora, mais o Meninho, mas estava ali também. O que a gente tem que fazer agora? Contratar mais gente. Tem tempo? Não tem, contratar rápido. Aí você entra nesse ciclo de volta. Entendi. E esse ciclo a gente vê que, primeiro de tudo, né, Renato? Eu tive a felicidade de escolher bem o que eu ia fazer, né? Tinha certeza daquilo desde muito cedo e sou apaixonado pelo que eu faço até hoje. Mas a gente tem que escolher com 16, 17 anos que a gente vai fazer até o final da vida. Com 16, 17 anos, cara, assim, a gente não tem muita possibilidade de uma escolha coerente, por assim dizer, né? Então, quando você chega lá na frente, aí você tá num lugar que não é a tua essência, que você não consegue encontrar o teu flow ali dentro, né? O flow, tem uma teoria de um psicólogo húngaro que chama Mihaly, ele morreu agora em 2021 a propósito, aonde ele fala que você tem que ter um desafio alto na tua carreira para se manter motivado, mas o teu comportamento, as tuas habilidades tem que ser altas também. Então elas têm que estar alinhadas e você acha um ponto ótimo onde você vive um momento de fluxo total, que tudo sai bem, que tudo você não fica preocupado com o tempo e tudo mais. E você quer uma pessoa trabalhando na sua empresa nesse momento de flow, certo? Só que se você não tá nesse momento, por exemplo, cara, teu desafio é a maior meta de vendas de todas. E você é um cara que é tímido, igual a gente começou, cara, fica uma ansiedade absurda. Então a gente começa a ter várias pessoas trabalhando aonde a habilidade delas não está coerente com aquilo que elas estão fazendo. E isso vai ficando cada vez mais difícil. E quando a Gria, conectando aquela bolinha que você perguntou lá atrás, e quando a Gria foi concebida, o objetivo dela era colocar a pessoa certa no lugar certo. Por quê? Porque a felicidade no ambiente de trabalho, ela tende a aumentar porque pessoas felizes produzem mais. E quando as pessoas estão felizes, elas estão completas ali dentro, né? Quando elas florescem, quando as pessoas florescem, o negócio vai muito bem. Então, o objetivo da Gria era isso. E a gente começou a olhar uma possibilidade muito grande de ajudar em equipes comerciais. Lembra aquele turnover mais alto do mundo que eu te falei lá, que é o do brasileiro? Hoje estava batendo em 40 e tantos % a média, né? 47, se não estou enganado, salvo engano, tá? Harvard fez um estudo em 2021, e esse estudo bate os números até hoje, que o turnover do departamento de vendas ele tende a ser pelo menos 17% maior que os outros departamentos de dentro de uma mesma empresa. Então, cara, se a média do turnover brasileiro tá 47%, a gente tá muito pior em vendas. E o vendas é o coração da empresa. Então a gente começou a encontrar o vendedor certo, a colocar o vendedor certo no lugar certo e criar equipes de vendas de alta performance e duradouras, basicamente. Você falou uma situação, por exemplo, você tem o top performer, né, e você tem a equipe que está ali, né, o mais tímido por algum motivo, né, tem outras inabilidades que podem acontecer por falta do perfil correto, né, mas esse cara também pode estar passando um burnout ali, né, uma ansiedade de não estar conseguindo, né. Pode. Porque dentro dessa teoria que você falou do flow, o cara tem uma habilidade muito longe do que ele está precisando fazer, né, tá longe demais, a corda arrebenta, né, o cara meio que desiste, né, de certa forma. Exatamente. E fica numa situação ruim. E às vezes ele não vai sair da empresa porque não consegue outro emprego, né? Muitas vezes, né? Você está se propondo a fazer aquilo de alguma forma. E o top performer, a chance é que ele vai procurar outro emprego, né? Ele vai procurar em outro lugar que ele seja reconhecido, né? Porque ele vai ser tratado de uma forma flat. Mas você tem um problema inicial que é o recrutamento, né? Se você contrata uma pessoa que ela já vem com o perfil errado de cara, muito difícil você já ajustar e ela conseguir ir para algum lado, né? E tem um ponto interessante, eu até esqueci o nome dele, é o ex-CEO da GE, né? Que pegou a GE quebrada e subiu a GE. Me fugiu o nome. Me fugiu o nome dele também. Quem está falando. Ele falava que assim, você tem os 10% da empresa que é top e os 10% de baixo. Os 10% de baixo tem que mandar embora, não tem jeito, né? Falava assim,
e os 10% de cima você tem que atrair os 80% da empresa para ele. Então você tem que recompensar e tal. E não é recompensar dando mais serviço, né? Você tem que recompensar com Claro. recompensas mesmo, né? Reconhecimento, né? Aí tem várias artimanhas, várias formas aí, né? Várias estratégias de recompensar. Eu já vi equipe muitas vezes que fazia até pacto de mediocridade. Eu já vi também. Que se o cara, o top tá fazendo, a equipe se volta contra ele. Se a empresa e a liderança não tá a favor desse cara, ele vai ser o contrário, ele vai ser jubilado, né? Você tem um ambiente ali tão tóxico, né? Que ele expurga talento, né? Esse é um problema sério. E aí todo mundo meio que combina de não entregar muitas vezes, né? Você tinha que fazer, faz uma lista de prospecção, você tem que checar, muitas vezes cliente pós-venda tem muito disso, né? Falar, dá uma rodada na carteira aí de pós-venda para ver o que dá para vender e acaba perdendo a oportunidade, né? Eu acho que esse é outro ponto. Mas um fator principal, então, é recrutamento e a GRI apoia isso com IA, né? Na parte do recrutamento, Exatamente. né? Explica um pouquinho como que isso funciona. Você passou muito, mas só para não ficar muito confuso, assim, vamos falar um pouquinho mais de recrutamento e vamos passar para as outras etapas depois, pode ser? Combinado, pode ser. Legal, vamos lá. A gente parte do pressuposto que talvez o vendedor ideal para minha empresa não seja o vendedor ideal para tua. Talvez um cara que é top performer na GRIA não seja um top performer na ASO. Faz sentido, certo? É o cara que vende tecnologia, não vai vender, sei lá, produto de limpeza, né? Vai ser coisas diferentes, né? São coisas diferentes. E às vezes você precisa de um comportamento diferente. Por exemplo, para tecnologia, talvez você precise de um perfil mais analítico. Às vezes tem que ter até um vendedor que se interessa pelo produto também, né? Porque se o cara não gosta do produto, ele não vai estudar aquilo, né? Não aprofunda, né? Mas falando de comportamento. Afinidade, né, também, né? Com a empresa e o produto também. Isso, com a empresa e o produto, mas falando de comportamento. Né? Você vai ter algumas vendas que são mais analíticas, você vai ter algumas vendas que elas não são tão analíticas. Você vai ter algumas vendas que são muito processuais, outras vendas nem tanto, né? Dentro das empresas. Então, o que a GRIA entende? A gente olhou que... Tem vendas mais consultivas também, né? Exatamente. Então, o que a gente conseguiu analisar na concepção desse projeto? Se você plota uma pirâmide uma pirâmide, você vai tentar alocar os vendedores ali dentro. Você vai ter dois perfis no topo e no meio. O perfil do topo, ele vai ser, cara, 5% da tua base. A gente chama esse cara de guerreiro. O que é o perfil do guerreiro? Ele é aquele vendedor que ele é muito bom sozinho. Tu fala a meta pra esse cara e some da frente dele. Ele não gosta de liderança, ele não gosta que você fique próximo dele, tu como líder, né? Ele não gosta que fique próximo dele, ele gosta que tu fale o que tem que fazer. Cara, qual que é a meta? A meta é essa, então dá pro pai, o pai resolve, fica tranquilo. Mês que vem a gente volta aqui, pode ter certeza que tá batido. Esse cara é o teu camisa 9. Esse cara é o Romário, entendeu? Esse cara é o teu Romário. Ele vai lá na frente, ele vai chutar pro gol e beleza, cara. Ele não é um cara muito processual, tá? Ele não gosta de seguir o processo, ele é aquele cara que às vezes até complica um pouco, porque você tá querendo colocar um processo e ele é o melhor, ele fala, cara, mas eu não faço nada disso, eu vendo mais que vocês. E aí? Certo? Esse é o guerreiro. O que tá no meio da pirâmide, a gente chama ele de arqueiro. O que é o arqueiro? O arqueiro, ele é um cara que ele gosta da liderança próxima. Ele tem um senso de equipe muito grande. Ele fala, Renato, se você tem um bando de arqueiro na ASO, fala, cara, o que a gente vai fazer pra essa empresa voar? É a gente, é nós. A gente tá junto aqui. Ele gosta de processo, ele segue processo, ele coloca as coisas no CRM, sabe? Mas ele não é o cara mais faca na caveira que tem. Não fala, vamos lá e tal, aquela venda impossível. Ele fala, cara, eu vou, foda-se. Não é esse cara, entendeu? Ele é um cara mais processual e que tem que gosta e tem um apoio da liderança muito próximo perto dele. Ele tá no meio da pirâmide. Esse cara corresponde a um 25%, mais ou menos, da equipe, tá? E aí você tem a base da pirâmide, que é um pessoal... E esses dois performam muito bem. O arqueiro com líder muito bom e o guerreiro sozinho. Se você trata um como se fosse o outro, você mata os dois. Tendo isso em consideração, você vai ter a base da pirâmide que às vezes fica um pouco aquém são perfis que ficam um pouco aquém da meta e tudo mais. E o que a GRIA faz? Eu entendo qual que é o teu perfil de guerreiro, qual que é o teu perfil de arqueiro, eu calibro ali dentro pra você e eu te ajudo a ter uma ferramenta que vai parametrizar e te dizer quanto por cento de cada perfil um candidato tem. Então, quando chega essa pessoa, você faz esse teste com ela e o nosso algoritmo consegue te falar, Renato, do Alexandre pode esperar um guerreiro. Ele tem 80% a ver com os guerreiros da ASO. Então, só para eu entender aqui em modo prático, né? A GRI, ela não compete com o recrutador, né? Tem muita gente que fala de IA. Mas, meu Deus, o Ale já tá falando aqui, né, de alguma coisa que vai me substituir lá, o recrutador. Não, então ele... Dentro daqueles testes, né, que são bem padronizados os testes passados aí, né, alguns testes são meio chatinhos até para quem está recrutando ali,
quem está sendo recrutado fica respondendo vários testes. No seu caso, o teste, além de ter uma interpretação, né, tem um algoritmo de IA ali por trás que vai te auxiliar a analisar, né? Então, nós podemos fazer uma analogia, às vezes, assim, de um exame de tomografia que um médico vai olhar e tomar certos diagnósticos. No caso, se uma IA identifica milhares e milhares e milhares de exames, ela vai aprendendo com aquilo e não deixa passar nada. É isso que a IA da Agria faz? Fiz uma comparação interessante? Não, você não me corrige. Não, você fez uma comparação interessante. Primeiro de tudo, a gente não compete com o recrutador, longe disso. A Agria é uma plataforma que o objetivo é dar superpoderes pro recrutador. Entende? Legal. Então, por exemplo, imagina que, cara, assim, eu sou um cara tímido, eu fico batendo essa tecla do tímido. Aumenta a assertividade dele, né? Exatamente, porque imagina, eu sou um cara tímido, mas, pô, Renato, eu quero trabalhar na ASO. Você acha que eu vou mostrar o que pra você numa entrevista? Eu vou mostrar que eu sou um cara mais enrolado do mundo. Só que se eu continuo sendo o cara mais enrolado do mundo pra sempre, eu começo a ter uma infelicidade, uma insatisfação ali dentro. Porque não é minha essência ser isso. Então, usando um teste, nosso teste não é chato. Eu, pelo menos, quero acreditar que ele não é. Mas a gente tem tido ótimos feedbacks. Não falei que o teste da Agria é chato. Eu falei que os testes que eu já fiz aí no passado que não, são... claro, eu entendo. E o nosso tá hoje em 7 minutos e baixando o tempo. Legal. Ele é pra ser rápido. E a gente consegue mostrar isso. A gente consegue dar superpoderes pro recrutador. Dando pra ele uma maior acuracidade nas análises, sabe? Ele vai ter uma ferramenta sem viés humano. Eu tô basicamente comparando esse cara com um perfil que eu já sei que dá certo no mercado. Né? Na empresa dele, né? Na empresa que ele tá se candidatando. E hoje, a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Tá mais difícil contratar a equipe de vendas do que contratar até desenvolvedor, né? Até um pouco tempo atrás, falava que desenvolvedor era a coisa mais difícil, né? Depois as Big Techs fizeram layoffs aí, demitiram muita gente, né? Nem tanto mais, né? Veio inteligência artificial, não sei por que exatamente aí, não vamos entrar muito nisso. Mas hoje, equipe de vendas, um vendedor bem qualificado, tá o mais difícil de contratar, né? E contratar errado fica mais... Tem mais chance, né, da empresa contratar errado, né? Então essa assertividade, ela vem no momento chave agora, né? Exatamente. Hoje a Gallup tem algumas pesquisas sobre o custo de uma contratação errada. O custo de uma contratação errada, se você coloca na ponta do lápis, perda de performance, o tempo do líder, o tempo de rampagem, o tempo de reposição dessa pessoa quando você demitir ela, você gasta de 6 a 8 salários 6 a 8 dessa pessoa por uma contratação errada. Você está completamente certo nessa tua análise. Eu até fiz um post esses dias no LinkedIn a respeito de que o SDR, que é o Sales Development Representative, que é aquela pessoa que prospecta, que vai atrás, que gera reunião para um closer, né? Para o fechador. Esquenta o negócio ali, Esquenta o negócio, exatamente. Aquele cara que vai atrás, né? Negociador, né? Ali... Esse cara, ele é o novo programador, cara. Aquela onda que a gente viveu ali em 2000, você vai saber melhor que eu, em 2015, aquela onda que eu surfei um pouquinho, de 2015 a 2018, mais ou menos, onde tava na pandemia também, né? Onde o programador tava muito difícil de achar, porque não tinha programador desempregado. Hoje o SDR, cara, tá muito difícil de achar. Muito difícil de achar, porque as empresas começaram a ver que ele é uma peça fundamental. Porque você deixa o teu closer lá lá fazendo entrevista, fazendo apresentação do produto, falando com o cliente, o teu key account fazendo isso, e você tem uma pessoa que ela ainda tá, geralmente o pré-vendas, né, tende a ser hoje em dia o primeiro emprego da pessoa em vendas, essa pessoa, esse SDR, ele começa a ter uma figura tão importante ali dentro, porque ele fala, cara, deixa o meu closer fazendo isso, e aí o meu SDR ele vai caçar, esse cara caça, ele entope o funil de lead ali dentro, e quem que não quer? Se eu falar, Renato, tem um cara aqui que ele traz pra ASO 8 novas reuniões por semana, qualificadas, com o teu ICP, todo mundo quer isso. Então esses caras estão cada vez mais difíceis de achar no mercado, estão começando a se especializar nisso. Eu conheci vários SDRs, eu tenho conversado bastante com eles, e aprendido, eu estudo muito sobre vendas, várias carreiras de especialização, os caras querem se especializar em pré-venda. O cara não quer ser closer, fala, cara, eu não quero ser o vendedor lá na ponta, eu quero ser o melhor cara aqui, criar um time, ele quer ser líder de SDR. E tá cada vez mais difícil de você encontrar essas pessoas. Legal, só lembrando aqui do GE, na verdade é o Jack Welch. Jack Welch. Né? E aproveitar, vou recomendar alguns livros aqui, que tem uns alunos meus das antigas, de quando eu fui professor, acho que não sei se eu te contei isso, né, mas que acompanha aqui o podcast, que é Jack Welch. Eu li o livro, chama Winning, eu não sei o nome em português, deve ser Vencendo, alguma coisa, mas eu li ele em inglês, né, que é bem interessante. Ou é tipo Sessão da Tarde, sabe, que não tem nada a ver com Winning. Ele fala, na verdade, assim, como opinião, né, que ele fala que tem 10% vencedor, você deu dados aqui bem mais técnicos, mais aprofundados, né, ele fala meio que
de uma forma mais macro, né? Mais geral, né? Claro. E é interessante, você falou que 6 vezes é o custo do salário de uma pessoa por contratar errado. De 6 a 8. 6 a 8, né? Então a pessoa já vem devendo 6 a 8 salários que ela tem que vingar de volta, né? Então já vem uma pressão grande em cima. Eu tinha visto um by the book bem antigo, assim, acho que não sei se na época eu estudei administração, que era coisa entre 3 a 3,5, né? Então quer dizer que dobrou da época que eu estudei lá no início dos anos 2000, né? Isso já aumentou bastante. E faz sentido dobrar, né? Porque tu olha, por exemplo, esse caso do SDR, eu falei que é difícil de achar. Não é difícil de achar, é difícil de achar eles sem emprego. Sim. Então você tem que fazer um baita esforço e benefício e etc. para você conseguir convencer. Cara, é um processo de convencimento, né? De você vender a empresa pro cara. Por que você tem que vir pra ASO e sair da empresa que tu tá? E você fica falou, mais caro isso. a gente tá falando de SDR, Closer, né? E aí eu queria também falar sobre um livro que eu acho interessante, acho que eu vi você lendo outro dia, que é o Receita Previsível, do Aaron Ross, né? Ah, fantástico, cara. Que ele fala do processo de vendas, decompõe em 3 partes, né? Que é o prospectador, o SDR, né? Que é o Development, Sales Development, né? Que ele fica desenvolvendo a venda, e você tem um Closer que fecha. Não necessariamente a empresa precisa ter os 3 papéis, né? Às vezes o SDR prospecta e por aí vai, mas ele recomenda essas divisões, porque quem prospecta não fecha tão bem, quem desenvolve às vezes não fecha tão bem, né? E por aí vai, né? Então a gente está falando um pouquinho nisso. Quem quiser estudar um pouquinho mais nesse sentido aí, pra gente passar também para incluir outras pessoas que não são da área, às vezes que querem aprender um pouco mais de vendas, né? E quando você fala sobre isso, e tipo, aqueles dados que eu comentei são todos dados que a gente pegou, não tem um estudo que mostra isso, né? São dados da GRIA, de clientes nossos e tudo mais. Legal. Muito prático, né? Muito aprofundado, né? Tem um zoom grande, A gente tá com um viés agora voltado para... A gente tá com um projeto voltado a research, escrever alguns papers a respeito, vai sair a propósito logo. Projetos nessa área. Mas o que tu olha? A GRIA, ela, para conseguir esses resultados que a gente está tendo ali dentro, desses nossos clientes, a gente foca muito nos perfis de comportamento dessas pessoas. O perfil de comportamento de um... E eu já vou falar o nome de todos antes e depois eu explico as siglas, tá? Mas o perfil de comportamento de um LDR, que é o cara que faz a lista. Ele faz a lista para prospecção. O L é de List, né? List Development Representative. De um SDR, que é o Sales Development Representative, que é o cara que vai atrás da prospecção, vai fazer acontecer a geração de novos negócios, né? E o perfil comportamental de um Closer, cara, eles são discrepantemente diferentes. Então, por exemplo, o Closer, que é a pessoa que, do final ali, que vai levar a tua conta a partir do momento que há um interesse, que ele verifica que é uma oportunidade, que ele vai levar dessa etapa do funil até o final, enviar uma proposta e fechar, o perfil comportamental dele não é o perfil do cara que fica ligando até conseguir uma reunião. Da mesma forma que o perfil do SDR não é o perfil do Closer, que é o cara que vai ter aquele cuidado de pegar o... Pô, tô prospectando a raso, né? Vou falar com o Renato, depois vou levar o Renato pra almoçar, né? Se é um ticket maior, vou levar o Renato jantar, vou apresentar a solução para ele, vou verificar que consegue comportar, que tem uma facilidade, mas tem uma facilidade de levar a pessoa de um estágio pro outro. E como nenhum desses é o perfil do LDR, que é aquela pessoa extremamente focada em fazer uma lista de, cara, eu tenho esse CP aqui, beleza, onde que eu consigo esses caras? Aí o cara vai lá, usa Lucha, usa o Apollo, usa um monte de ferramenta para criar uma lista coerente com aquele CP certinho, né? São perfis completamente diferentes. E quando você vai pro mercado achar essas pessoas, o que a GRIA ajuda você a fazer é encontrar esses perfis para que você não perca esses 6 a 8 salários ali dentro. Porque a contratação, ela cara, é onde tu abre a porta da tua casa pra pessoa, pro funcionário entrar, pro colaborador entrar. Então, para que você abra a porta para as pessoas certas, né? E também que tu não mate, que às vezes o que a gente vê muito, cara, é que o cara que é um vendedor, o gestor, ele quer um vendedor super-homem. Então ele quer o cara que ele faz a lista, tudo. Que ele liga, ele faz... Aí o primeiro que acontece é que esse cara se complica na vida, porque como gestor agora ele fica... Se você acha esse super-homem, cara, eles são extremamente raros. Você vai ficar dependente desse cara. Se essa pessoa resolver sair da sua empresa, você se complicou. O segundo ponto,
às vezes você começa a matar a tua operação que você tinha o melhor SDR do mundo, cara. Tipo, o perfil 99,9%. O cara não aguenta ficar prospectando ali, cansa, né? Não, o oposto, ele não quer ficar levando a galera pra frente do funil, ele quer ficar fazendo isso daqui. Ou você tem o melhor closer que tem, você tá tratando ele como SDR. E aí você começa a matar todo mundo, porque você começa a tratar um como se fosse o outro como se fosse um. E aí você se complica todo. A gente consegue hoje, com uma curiosidade muito alta, trazer uma visibilidade muito clara de o que é o que, sabe? Separar o joio do trigo e como que a gente vai tratar cada um. A gente consegue fazer isso de uma forma muito boa hoje. Foi o motivo que a gente pivotou a empresa. A gente começou a analisar muito bem esses dados. Entendi. A gente já fez algumas pesquisas com clientes para poder fazer avaliação de pós-venda, né? E dando feedback, às vezes, para gerente, conversando com ele, ele fala exatamente assim. Mas eu, quando era vendedor, fazia tudo. Exatamente. Eu falei, por isso você virou gerente. Você é um vendedor completo, né? E tal. Você tem que elogiar o cara, né? Até mas, se assim, você achar outro de você, me avisa. Mas o cara quer ali fazer, né? O processo de vendas evoluiu muito, né? A gente está falando de IA aqui para contratar uma equipe de forma mais assertiva. E hoje, o processo de venda, a gente tem que reduzir o custo de aquisição, né? Para ser competitivo, aquela coisa toda. E até complementando, Renato, que você falou do Receita Previsível, que é fantástico. Eu gosto muito desse livro e eu acho que ele é uma baita ferramenta. É um livro rápido, né? Fácil de ler, né? Exatamente. E um livro que é de resultado, né? Um muito bom também, que eu super recomendo complementar com esse, é o Demanda Infinita, do Thiago Reis, da Growth Machine. Legal. Dentro dele ele te mostra como que você não só como que você gera essas primeiras reuniões, né? O Receita Previsível é muito, cara, como que você vai fazer uma prospecção eficiente. O Demanda Infinita, ele consegue te mostrar tanto essa parte, quanto como que você estrutura o teu ICP, como que você vai levar esse CP que você definiu e gerou para frente no funil. Legal. É bem interessante. O Thiago Reis é uma boa referência para quem quiser seguir no Instagram aí, né? Tem dois Thiago Reis para não confundir. Tem o da Suno, que é de financeiro, né? E tem o Thiago Reis de vendas, né? Eu tô falando da Growth Machine. Ele é especializado em vendas B2B, não é isso? B2B. Eu sigo, você me deu essa dica, eu sigo ele. O conteúdo dele é bem bacana também, bem legal. Fantástico. Recrutamos então, acabou o trabalho? Recrutou todo mundo, tá todo mundo bem recrutado? Nada. Não dá problema mais não, a equipe agora vai automático, vende, ninguém fica insatisfeito, não dá nada. Cara, agora, a partir desse momento, tu tem que cuidar das pessoas que entraram na tua casa. Né? Tu abriu a porta para as pessoas corretas, elas entraram. A partir de agora tem um sistema de monitoramento para essas pessoas. O que acontece? Vamos imaginar que você fez o nosso teste lá, você viu todo mundo. Você tem uma foto, uma baita de uma foto, onde você fala, cara, o Renato tá coerente para isso, o Alexandre tá coerente para aquilo, o Joãozinho tá coerente para aquele outro. Fantástico. Mas o que pode acontecer? Cara, pode acontecer que o pai de alguém esteja doente ali na frente, pode acontecer. E isso vai afetar a tua vida. Vai afetar a tua performance, né? Pode acontecer várias coisas ali dentro. Então, o que a gente começa a fazer? A gente começa a monitorar esses vendedores, a gente começa a monitorar essas pessoas dentro da empresa com uma periodicidade X, a gente coloca de 3 meses hoje, tá? A cada 3 meses, para que você consiga entender na sua empresa, cara, quem que tá com nível de desconforto maior. Por exemplo, o Renato pediu demissão, agora o Alexandre tá sozinho como closer, pegou os contatos do Renato. Cara, o Alexandre tá muito sobrecarregado porque o perfil do cliente do Renato era diferente. O Alexandre vende A, o Renato vende B. E o Ale tá fazendo tudo. Então, como que esse cara tá? Eu vou perder esse Alexandre em algum momento. A gente começa a monitorar esses vendedores, entender quais variáveis comportamentais deles estão oscilando, para que lá na frente eu consiga ser muito estratégico, sabe? Eu consiga até passar pro meu RH, por exemplo, que o meu RH tem essa visão de, olha, dessa equipe de 200 pessoas, não tem como conhecer todas elas a fundo e a vida pessoal de cada um e tudo mais. E outra que você vai perguntar para elas num teste, dificilmente a pessoa vai te falar. Então a gente usa um teste onde são, cara, vários adjetivos, é muito voltado para psicometria e tudo mais, são vários adjetivos. A gente usa esses testes para que a gente consiga entender qual que está sendo o nível de desconforto dessas pessoas, para que o RH consiga ir lá e trabalhar em cima delas, sabe? Entendi. Então é interessante você estar falando, porque as pessoas estão pensando que a IA, né, vai tomar o emprego das pessoas, né, vai transformar o mundo num processo robotizado, etc. E aqui o que a gente está falando é totalmente ao contrário, né? Você pega uma equipe muito grande, onde você começa a ter uma gestão às vezes um pouco mais fria, né? Você tem uma equipe de 10 vendedores, você conhece todo mundo, monta um churrascão lá que você conhece e você sabe todos os problemas que todo mundo está tendo ali de certa forma. Você tem uma equipe de 200, 1000 funcionários, né, vendendo, você não tem uma gestão tão humana, você tem uma gestão meio
toque de caixa, vamos dizer, né? Exatamente. Meio que industrial no atacado ali. Então você não sabe o que está acontecendo com cada um. Então é uma forma de a gente conseguir fazer 200 testes, né? E a equipe do RH conseguir acompanhar. Então não está substituindo ninguém. Na verdade é uma coisa que está potencializando que o RH já não conseguiria fazer. Porque é muito difícil analisar 200 testes, 1000 testes a cada 3 meses, né? Seria muito complicado, né? É muita coisa. E eu sempre de forma individualizada, principalmente, né? Para entender cada um na essência ali, né? Exatamente, Renato. E o que eu olho muito é que eu entendo, assim, eu comecei a mexer com inteligência artificial tem muito tempo. Né? Eu comecei muito cedo. Eu tinha. Cara, o primeiro contato, o primeiro robô que eu fiz eu tinha 15 anos de idade, ou 14 anos de idade. Era muito novo. Então eu sempre tive perto disso e eu sempre tive uma visão que a IA tava entrando para ajudar a gente. Então, seja em modelos modelos classificatórios, sabe? Cara, a gente não olha, mas, por exemplo, tu usa. Tem quanto tempo que existe o iFood? Tu usa iFood desde sempre, e sempre teve uma IA lá. Tu sabe por que pra você aparece hambúrguer e pra mim aparece. Por que você aparece carne e pra mim aparece hambúrguer? Entendeu? Por que chega uma notificação naquele horário que eu sempre peço comida do meu restaurante preferido? Fora que realmente era muito difícil. Você pedia no telefone, sempre chegava diferente do que você queria. Era demorado para fazer o pedido também. Então, assim, é um alívio. Eu não consigo pedir pelo telefone, não. Ou, por exemplo, na Netflix, quando tu entra lá, cara, tu mexe se você ficar com a minha senha na Netflix uma semana, cara, você me bagunçou todo. Assim, já não tem mais nada que eu assisto lá dentro. Tá pra tua cara. Por que no horário tal aparece um monte de filme relacionado com Narcos? Porque eu maratonei ele na semana passada, né? Sim. Então eu sempre vi inteligência artificial como uma coisa que ia ajudar, uma coisa que tava ali pra somar pra você, né? E quando eu entrei na faculdade, eu olhei a robótica com o olhar que a galera olha IA hoje. Eu falei, cara, a primeira pergunta que eu tive, beleza, mas se eu tô programando um robô pra rosquear tubo de pasta de dente, quem rosqueia o tubo de pasta de dente vai ficar sem emprego. A primeira coisa que você pensa. Só que se você olha a curva do desemprego e a curva da automação durante os anos, a curva da automação continua crescente, a automação no mundo começa a crescer, e a curva de desemprego ela é flat, ela não é flat, mas ela não teve uma alteração exponencial como teve a automação. Porque segundo a lei de Moore, a tecnologia a cada 2 anos, o poder de processamento, né? A cada 2 anos ele vai dobrar de eficiência e o custo vai reduzir pela metade. Então é uma coisa exponencial. E o desemprego não acompanhou a automação, com o advento da automação, ele não acompanhou. Da mesma forma por quê? Porque, cara, foram criando novos empregos, então agora tem a parte da manutenção das máquinas e tudo mais, a pessoa tem que se especializar um pouco. E assim a gente vai indo. Tendo isso em consideração, a inteligência artificial hoje, ela não tá aqui para tirar o emprego da galera. A inteligência artificial aqui tá para otimizar o teu emprego. Se você sabe usar isso como uma ferramenta que vai te potencializar, uma ferramenta que vai te economizar tempo, é fantástico. Hoje a gente tem feito alguns estudos na GRIA, Renato, que com essa visão de utilizar a IA para o que ela foi feita, que é para processar dados de uma forma mais intensa e tirar insights deles, a gente consegue reduzir a carga de trabalho do RH para isso em praticamente 80%. Vou te dar um exemplo prático disso. A gente começou a conversar lá atrás, quando esse projeto começou, eu estava prospectando um cliente. E dentro dessa prospecção, ele e mais 100 pessoas dessa empresa, é uma empresa gigantesca, multinacional. Ele e mais 100 pessoas fizeram um job rotation. Assim. Basicamente, cara, ele tava em um lugar, tava infeliz, várias pessoas estavam infelizes, todas essas pessoas se juntaram, a história você conhece, falaram pro RH lá, a gente não tá contente aqui e tudo mais. O RH começou a fazer um trabalho desse. Analisaram perfil comportamental por perfil comportamental, muito similar ao que a GRIA se propunha a fazer, e fizeram na mão, cara. Hoje essa pessoa tá muito feliz. Eu conversei com ele de volta. Ele saiu cara, ele era uma coisa assim, saiu de finanças para gestor de projetos, sabe? E ele tá muito feliz. Ganhando mais, produzindo mais, tá no flow dele. Vou te fazer uma pergunta, pode chutar com critério, tá? Primeira delas, quanto tempo que tu acha que vamos chamar ele de José, que o José demorou para sair de finanças e ir para Product Manager? E quanto por cento das 100 pessoas saíram da empresa? Essa turma toda que tava 100 líderes. Pra fazer um job allocation, 100 líderes? Não tem ideia, cara. E quanto tempo você acha que demorou pra mudar a galera que sobrou de lugar? Com a GRIA, você tá dizendo? Não, sem a GRIA. Do jeito que eles fizeram. Há alguns anos, assim, dessa forma, isso não acontece nas empresas. É muito difícil que o job rotation aconteça. Até o José sair de finanças e ir pra Product Manager, demorou 1 ano. Nesse 1 ano, eles perderam praticamente metade dessas pessoas.
Hoje a gente consegue processar, e eles fizeram somente análise comportamental, tá? Entendi. Não era prioridade, entra um monte de coisa lá. Hoje a gente consegue entregar esse mesmo resultado em menos de uma semana. Legal. Óbvio, aí vai depender de quando que tu quer mudar e fazer as coisas ali em cima. Mas o resultado a gente consegue fazer, analisar e te falar quem que tá bem, quem que tá mal em menos de uma semana. Então, e levando em consideração a calibragem da ferramenta. Uma vez que você tem o job description lá, a gente consegue entender o que é melhor. O que você tá falando aqui que eu notei que eu achei interessante na verdade, a IA nesse caso, ela tá pegando aquelas vagas da empresa, né, que estão difíceis de contratar e acelerando essa contratação. Então, de certa forma, tá gerando emprego, né? Exatamente. Ela tá transformando vagas em empregos, né? Isso é bem interessante. E eu acredito que, pelo menos assim, toda a experiência que a gente tem também com IA, o IA faz muito a parte chata nossa de data science. A gente não reduziu ninguém do time, né? Assim, talvez aumentaria, não sei também, porque não tem muito mais receita para ficar aumentando a equipe também. Claro. Então ele melhorou muito uma parte chata de fazer crunch de dados ali para poder ficar consertando dados de resposta, aquela coisa toda. Isso melhorou bastante, a leitura de dados de forma massiva, né? Eu, quando era estagiário na parte de pesquisa, né, já trabalho com pesquisa há mais de 20 anos aí, tinha que ficar transcrevendo pesquisa qualitativa e depois fazendo análise semântica, quais palavras apareceram mais. E eu ficava 2 semanas fazendo isso. Isso era infernal. Eu falava assim, mas tá tirando emprego. Agora é estagiário, cara. Eu botava o estagiário pra fazer isso. Trabalho mais chato, ninguém aguentava fazer isso. E hoje faz em segundos, né? Isso é muito bom. Mas eu acho que não só no RH, né? Mas a gente pegar o que vai... A IA vai tirar o emprego das pessoas, na verdade, não é a IA. É o recrutador que usa IA. Eu né? concordo sempre. É o RH que usa IA que vai tirar do recrutador e do RH, né? No caso, o recrutador está dentro do RH na maior parte das vezes. Que vai tirar o emprego do recrutador e do RH que não usa IA, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado aí. Se o cara não está usando uma solução igual da GRI, ele está arriscando ficar para trás. E também, tu vê, né, Renato? Se você não usa IA, você perde um monte de coisa. Eu acho que você perde uma oportunidade de, primeiro de tudo, de conhecer uma coisa nova que tá ali para facilitar a tua vida, né? Por exemplo, a gente tem uma outra ferramenta que trabalha com vagas para recrutamento e seleção, né? Você entra lá, abre uma vaga da ASO e tal, da ASO e tudo mais. E o que essa ferramenta vai? Chama Gria Jobs. Basicamente, você vai colocar um job description e a gente vai ranquear os currículos ali para você, sabe? Então, por exemplo, já aconteceu de você abrir uma vaga de analista financeiro e vir um estagiário de desenvolvimento, né? Assim, não tá coerente. Só que assim, se você recebe tudo isso no teu e-mail, envie para rh@aso.com. Bicho, é uma loucura. É uma loucura. Você vai ficar com um e-mail flodado de coisa, você não vai conseguir ver, você vai ter 300 e-mails. E aí você vai ter que abrir cada um, você vai ter que baixar cada um. Alguém vai ter que fazer. Vai ter que baixar. Ninguém vai fazer isso, né? De baixar cada um. Vai baixar uns 10, escolher o melhor ali e bola pra frente. Vira sorteio, né? Vira sorteio. Uhum. E aí o que tiver mais bonitinho, que chamar mais atenção, vai ser selecionado para ser analisado, né? O que a gente faz? Você centraliza tudo dentro de uma plataforma e a gente ranqueia pra você. Eu falo, Renato, as pessoas que estão mais aderentes ao que você quer são essas daqui, ó. Uhum. Sabe? Se você quer ver as outras, vê todos. Beleza, recebeu 1000 currículos, vai ver todos, tá ali. A gente tá ranqueando pra você. Qual que tá com o perfil mais aderente ao que você pediu, né? Então, assim, quanto tempo isso te salva, cara? Entendeu? Quanto tempo isso te salva? Por exemplo, falando do ChatGPT, que tá sendo muito, muito falado ultimamente, né? Eu tinha um grande amigo meu que ele gastava muito, ele é escritor, ele gastava um tempo absurdo corrigindo português dos livros dele, cara. Legal. Sabe? O que ele faz agora? Ele coloca lá, né, os capítulos, as partes e pede, cara, o que tá errado? Me mostra e me fala o porquê que tá errado. Então, olha a velocidade, porque, meu, assim, tu vai começar, vai ler 200 páginas do teu livro, tu vai ficar cansado alguma hora, a tua vista vai começar a se perder, teus pensamentos estão em outro lugar. Sim. Ali a máquina, ela pega e faz, cara. Então, tu vai ter uma possibilidade muito grande de economia de tempo, de economia de esforço e usar... Eu acho que o que a IA faz hoje, Renato, é deixar o teu cérebro trabalhar aonde ele agrega mais valor, entendeu? Essas tarefas que a gente tem de Ctrl-C, Ctrl-V, sabe, essas coisas mais operacionais, assim, tudo que é repetitivo, você consegue eliminar e deixar esse espaço da tua mente, cara, que é o melhor computador que já vai existir é a tua cabeça. Armazenamento ilimitado, né? Poder de processamento ultra rápido. Então, o que
o que você consegue fazer com a inteligência artificial hoje é usar ela a teu favor, se você é um cara inteligente, né? Se você é uma pessoa inteligente para fazer o trabalho que você não quer fazer. O que eu acho interessante também, eu vi um case nos Estados Unidos, esqueci qual empresa que foi, mas ele fala sobre o uso de IA para recrutamento e ele cria um processo mais inclusivo, né? Porque ele tira... tem dois fatores, né, que é inerente ao ser humano. Um deles é o viés de você selecionar pessoas que você tem afinidade, o recrutador, de certa forma. Então, ele já no currículo ali, ele vai olhar e ele vai escolher coisas que ele tem mais afinidade. Não estou nem falando de preconceito em si, né? E o outro ponto é preconceito mesmo, né? Assim, em relação a raça, sexo, né? Orientação sexual e tudo mais. Se você coloca uma IA para selecionar isso, obviamente, né? Acho que já vi até um case de uma IA que estava fazendo preconceito, que foi mal programada nesse ponto. Desde que ela tenha uma neutralidade no código dela, obviamente, né? Ela não vai ter nenhum tipo de viés, né? De seleção. A inteligência artificial ela analisa padrões e replica eles, né? Então, se você usar uma base de dados homogênea, ela vai entender que aquilo lá é o certo. Então, basicamente, você consegue prevenir dessas questões. Agora, uma coisa que é muito interessante que a gente tem visto tem sido o seguinte. É fantástico isso que você falou. Do viés da pessoa, de afinidade e tudo mais. Tinha uma época que, no lugar da gente usar uma IA para calibrar nossa própria ferramenta com o perfil de vendedor que era melhor para aquele negócio, aí a gente perguntava pro líder o que ele queria. Certo? Então falava assim, Renato, me fala aí, você é diretor de vendas, né? Qual que é o melhor, qual que é o vendedor que você acha que dá mais certo aqui? Cara, 90% das vezes o cara se descrevia. Que o vendedor perfeito é ele quando era vendedor, sabe? Não, o cara tem que fazer, é o que você falou, tem que fazer tudo, ele tem que ser bom nisso, tem que ser bom naquilo, tem que ser... Assim, ou o cara queria um super-homem, ou ele queria um clone dele. E aí quando tu sentava pra conversar com o pessoal, eram clones dele, cara. Era todo mundo parecido. Entendeu? Por quê? Porque a afinidade do cara. Ele falou, exatamente, velho, vem pra cá. Sabe, a galera do futebol, entendeu? Era todo mundo muito parecido. E o que a gente começou a fazer foi o seguinte. Ele falou, cara, é que eu acho que o melhor vendedor é esse. Ele falou, beleza, pode achar, eu posso achar. Todo mundo pode achar. Mas vamos ver, através de... Vamos ser data-driven, que se fala tanto sobre ser data-driven, né? E assim, cara, dados é um poste. Tu pode usar ele pra você se apoiar ou pra te iluminar. É data-driven, só explicando que é orientado a decisões orientadas a dados, baseado em dados, né? Obrigado. Ainda mais quando você tá todo startupeiro assim, né? Você fica... Não, eu também. Eu tô acostumado com essas informações, mas é só porque já recebi feedback aqui do nosso podcast, que eu falei, Renato, às vezes vocês entram em termos demais e afasta. Eu gosto do seu podcast, mas eu não consigo conectar. Então a gente não quer falar só com quem tá no ramo, né? A gente quer abrir para quem quer estar no ramo e tá aprendendo. Tem curiosidade sobre o ramo. Ou quem tem curiosidade sobre o assunto, né? Também. Pra gente incluir mais pessoas aí. E quando a pessoa é orientada a decisões voltadas para dados, a gente falou, cara, vamos ser orientado a dados então e vamos analisar o que já dá certo no teu negócio. Sabe, talvez o vendedor ideal não seja você quando tinha 26 anos. Né? Talvez o vendedor ideal seja outra coisa. E aí a gente pega os que melhor performam, a gente mostra pra ele por A mais B. Fala, cara, assim, você pode falar que esse é o melhor, mas eu trago com dados que 80% da tua... Sabe, é sempre um pareto, cara. A gente sempre acha um pareto lá de 80-20, 70-30, de 30% da força de vendas carrega 70% do resultado nas costas. Eu falo, cara, eu tô te mostrando por A mais B que 70% do teu resultado tá nesse perfil aqui. Assim, eu posso calibrar a ferramenta do jeito que você quer, mas eu já te digo que a probabilidade estatística de dar errado, ela é avassaladora. Contra dados não há argumentos, né? Tu assume esse risco, né? Tu me formaliza por e-mail que tá tudo bem, eu calibrar do jeito que você quer e não do jeito que os dados mostram. Então beleza, então vai e vença. Mas o objetivo da GRI é sempre trazer um viés muito voltado pro que funciona. O que funciona e performa. Então vamos replicar isso. Beleza, o nosso tempo tá estourando aqui, mas eu queria que você me ajudasse um pouquinho mais para quem não participa da GRIA, quem não conhece a GRIA, o trabalho, né, da parte, já falamos de recrutamento, na parte de monitoramento de equipes, performance e tudo mais, me dá um caso prático, assim, tenta me ilustrar, assim, fizemos uma avaliação, nós temos uma equipe aqui, pode ser um caso fictício, mas eu tenho 200 vendedores, a gente fez uma avaliação. E aí eu tô vendo que alguns estão com perfil, outros não estão, outros são top performer, igual você falou, outros estão lá, né, nem tanto, alguns estão com burnout, talvez, não sei se a pesquisa identifica isso. E o que eu faço? O que a GRIA me apoia? Como é que eu tomo essas ações? A plataforma já me dá recomendações? É o time da GRIA que me apoia? Ou o RH já sabe como é que
ele age em relação a esses dados? Como é que funciona isso? Me conta na prática. Estamos olhando aqui agora, o que eu faço? Indo para a praticidade, vou te dar um exemplo de um cliente que a gente tem, tá? Uma força de vendas bem grande, mais de 1000 vendedores, telefone. Liga e vende, liga e vende, liga e vende, liga e vende. O que estava acontecendo ali? Eles tinham um perfil extremamente heterogêneo, tá? Então tinha gente desde 18 até 50 anos que fazia esse trabalho, que moravam nas mais diversas zonas de São Paulo e região. E eles tinham esse Pareto de 70 a 30. Então era 30% da força de vendas deles representava 70% do resultado. Então a gente tinha por algum motivo, algumas pessoas tinham algo de diferente e estavam carregando nas costas isso daí. Quais são as coisas que a gente olha primeiro dentro do processo de vendas? Cara, ferramenta e processo. Né? A pessoa olhou, cara, o diretor financeiro, o diretor comercial deles já tinha apertado todos os parafusos possíveis e imagináveis de processo, já tinha comprado as melhores ferramentas que você pode imaginar e não conseguia entender por que era tão centralizado nesse 30% dessas pessoas. O cara aceitou, o cara tava lá fazia tempo, aceitou. E aí a gente conheceu a gente, tudo mais, a gente começou a conversar com eles, vamos fazer uma análise. O que a gente olhou? A gente olhou para dados demográficos dessas pessoas. Então, cara, tudo. Idade, local de trabalho, assim, um monte de coisa a gente olhou. E ele tinha um turnover de 60% ao ano, tá? Então isso é importante também. E aí a gente fez um mapeamento de duas coisas. Primeiro de tudo, cara, o que o perfil que mais vende tem em comum? O que esse perfil que mais vende tem em comum? Tanto em idade, etc., quanto em perfil comportamental. Né? Quais são as características comportamentais? É comunicativo? É analítico? Não sei, é muito processual. A gente começou a olhar para isso daí. Então foi um case pra gente entender. Você não chegou no recrutamento, você chegou na equipe, né? Que Cheguei na também equipe. não precisa necessariamente também. Eu cheguei na equipe. Dificilmente, vamos mandar todo mundo embora e vamos contratar todo mundo pela GRIA. Não, jamais, a gente jamais. tem que pegar o cenário atual E para analisar, né? Essa nem é a ideia. A GRIA não é uma empresa de demissão. E é possível também trabalhar sem a parte de recrutamento, só a parte de desempenho de equipes também. Totalmente né? possível. São produtos separados, vamos dizer, né? Mas nesse caso a gente une os dois. Tá. Vou te explicar como. E eles estão sempre em expansão. Mas é o caminho inverso, né? Você vê a equipe para depois regular exatamente. o recrutamento. Porque né? eu preciso entender o que funciona antes, sabe? Então eu entendi esses 30% que eles têm em comum entre eles e diferente dos outros. A partir desses 30%, a gente identificou dois perfis que funcionavam muito bem ali dentro. Desses dois perfis, a gente calibrou a ferramenta, porque lembra que eles têm um turnover de 60% ao ano. Então eles estão contratando sempre. Uhum. A gente calibrou a ferramenta para que a ferramenta mostrasse, usando esse algoritmo nosso, qual que é a similaridade dos candidatos com o perfil exitoso dessas pessoas. De outra forma, a gente olhou para baixo da pirâmide e falou, cara, o que não funciona aqui? Né? Porque assim, não é que eu não quero contratar as pessoas dos perfis. Não é isso, cara. Eu vou contratar as pessoas, ela vai ser infeliz. Vai ser um hiato na carreira dela que ela não tá melhorando. Sim. Porque o perfil dela não tá condizente com o que a gente. Com o que a gente tá vendo que funciona aqui dentro. Sabe? Você tá contratando, cara, um passarinho pra nadar. Às vezes o caso até de realocar essa pessoa para outra área, né? Totalmente. Então, quando a gente está olhando para esse... Quando a gente olhou para esse cenário, ficou muito claro o que a gente fazia para aumentar o faturamento ali dentro. E o que a gente fez? Começou a contratar pessoas mais coerentes com essa daqui, certo? Uhum. A desenvolver as outras pessoas ali dentro e monitorar elas. Para que as pessoas novas que estão entrando, Renato, a gente está vendo uma coisa muito interessante. O tempo de rampagem delas está diminuindo, por quase a metade, era 4 meses, está sendo 2. A partir do tempo delas que tá diminuindo, esse tempo de rampagem dessas pessoas, elas estão conseguindo trazer um faturamento que ia estar lá na frente, mais próximo pro momento presente. E, em contrapartida, elas estão ficando mais tempo na empresa do que o normal. Mais pessoas estão passando do período de experiência, por assim dizer, do que era o normal. E tem algum indicador assim que você mede felicidade nesse momento, assim? Se as pessoas estão felizes com o que elas estão fazendo ou não chega... Muito difícil medir emoção nesse modelo, assim. Eu acho que a gente acaba não medindo felicidade, né? Porque é um conceito complicado, por assim dizer, né? A gente mede nível de desconforto. Então eu consigo entender quanto de energia você está gastando hoje para estar agindo fora do teu comportamento. Mas isso não quer dizer que você esteja feliz ou triste, quer dizer que você está desconfortável. Por exemplo, deu uma baita promoção, você tem que fazer totalmente diferente do que você está fazendo hoje. Vamos pensar um desafio para medir felicidade no trabalho, hein? Quem sabe a gente consiga, né? Eu tenho umas ideias aí. Mas aí, a partir desse momento que eu peguei a equipe, 30% normalmente são os top performers, é o perfil ideal de contratação que eu preciso.
parte da equipe eu preciso relocar, parte da equipe eu vou precisar treinar, retreinar às vezes para poder colocar algumas habilidades. E uma parte talvez eu vou ter que demitir mesmo ou não? Uma parte, isso depende da tua estratégia para esse momento, né? Óbvio, o que a gente viu funcionar eram pessoas, líderes de negócio, líderes comerciais, foram muito abertos com a pessoa, sabe? Falando, cara, assim, Renato, eu vou ser honesto com você. Não é uma ferramenta que tá me falando isso, mas usou como viés da confirmação, cara, assim, tu é uma pessoa que é tímida, tu é uma pessoa que não é analítica. A gente tem uma venda muito analítica. Tu tá perdendo o cliente pela falta disso, né? Eu peguei feedback do cliente também e tudo mais, e assim, vai doer pra você mudar isso. Você consegue entender isso? Não consigo. Ele falou, então, você tá disposto? Ele falou, cara, não. Então, a gente teve um feedback muito legal disso, porque ajudou, e esses líderes conseguiram ajudar essas pessoas a acharem lugares mais coerentes, ou dentro da empresa, ou em outros lugares. Fora, né? Porque eles mostraram pra pessoa, e eu fiquei bem preocupado quando apareceu a primeira vez. Ele falou, cara, usei aqui, a pessoa foi embora. Daí eu falei, mas como assim? Me explica melhor, né? Não era o objetivo. Mas é como se fosse a Tramontina. Ela te vende uma faca pra você fazer um churrasco. Sim. Se você quer usar pra matar alguém, assim, não foi pra isso que foi feito, mas ela não consegue muito mudar. O que a gente sempre faz são pontos a gente coloca como ponto de atenção e de treinamento, conscientização e tudo mais. Mas o feedback que a gente tem tido é que tem ajudado as pessoas a entenderem que, cara, assim, não é que eu sou ruim, sabe? Não tô produzindo porque eu sou ruim, é porque, cara, pede pra um passarinho nadar que ele vai achar que ele é um idiota, entendeu? Eu acho que tem um problema no Brasil que as pessoas politizam muito a demissão. Né? Também está num país que é socialmente frágil, né? Então acaba você tá demitindo uma pessoa, de certa forma, às vezes você é tratado até como se você estivesse jogando a pessoa na rua ali, né? E tem gente que fala, pô, mas o cara tem família, etc, né? Num país com a economia mais evoluída, vamos dizer, né? A pessoa vai se relocar ali, vai arrumar um emprego rápido, né? Eu acho que é uma coisa... Vai fazer um bico, vai fazer alguma coisa, né? Que eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis no Brasil por causa de CLT, né? Coisa mais difícil. Você não consegue, resolve aqui final de semana fazendo tal coisa. Não pode, né? Tudo é muito difícil, né? Nesse ponto de você conseguir ali. Até Uber, ultimamente, estão complicando o Uber aí, né? Eu tenho visto. Cara. Então, eu acho que essa parte da demissão, a gente precisa tirar um pouco disso. Porque quem é demitido, obviamente, e pensar só nesse momento é o fim do mundo. Mas você já pensou uma pessoa que não é feliz no trabalho, né? Ou está desconfortável, né? Que isso vai gerar infelicidade. Ficar 10 anos no mesmo emprego, né? Nossa. E às vezes ela não consegue tomar essa decisão, essa coragem de sair para fazer alguma coisa, né? Eu saí do emprego muito bom, né? Pedi demissão, né? Eu tive coragem de tomar essa decisão, né? Podia estar lá até hoje, né? O meu caminho era, eu tomo um antidepressivo e continuo aqui, porque eu estava em depressão, ou eu abro minha empresa, né? Ou vou trabalhar em outro lugar. Eu já tinha tentado alguns lugares e aí para mim eu falei, não achei a empresa ideal para mim, vou criar a minha, né? Seria essa a ideia. Não estou falando que todo mundo tem que empreender. Mas às vezes procurar um outro lugar, um outro emprego, alguma coisa que vai te fazer sentir bem, eu acho que não é o fim do mundo também. Mas eu acho que o interessante é que isso vai ser inevitável caso você não use uma ferramenta que você possa recuperar boa parte da equipe. Então você vai pegar até pessoas que precisam de realocação de trabalho, ou pessoas que precisam só de ser treinadas e melhor orientadas ali no dia a dia, e você vai acabar demitindo muita gente, né? Então eu não acho que é inerente da ferramenta. A ferramenta é o contrário, ela vai acabar tratando ali. E também, não só esse time, mas como a gente falou aqui, o top performer também. O cara que está vendendo muito ali, não está sendo reconhecido e está pegando um overload, né? Tá pegando uma sobrecarga ali por causa do time, também vai ser perdido, né? Então, na verdade, você está sendo injusto com o resto da equipe inteira também, né? Não só a preocupação, às vezes, de demitir 2%, 1%, alguma coisa que pode acontecer, né? E ali no meio, às vezes, você encontra alguns casos onde você tem uma pessoa que tem um potencial muito grande e você não está olhando para ela porque você está tratando ela de uma forma errada, entendeu? Sim. Então, a gente teve casos de... Lembra do arqueiro e do guerreiro? Uhum. Da pessoa tratar o guerreiro como se fosse um arqueiro, ficar ali no pescoço do cara falando, não, vamos lá, vamos vender, o que eu posso te ajudar? Você falou, cara, você não pode me ajudar, assim, me deixa em paz. E tá matando esse cara, da mesma forma que tinha um cara que era um puta potencial, tava lá. A gente teve uma equipe, cara, que melhorou em 4 vezes o resultado. Por quê? Por um gerenciamento errado. Eram pessoas muito analíticas que estavam falando só de competição. E aí esse gestor sentou ali com elas e mudou essa visão, sabe? E eram pessoas que elas estavam quase desistindo, entendeu? Uhum. E começaram a dar resultado pra empresa, pra elas, entendeu? Foi um caso assim. Mas eu concordo contigo. Eu acho que às vezes as pessoas...
esquecem. Cara, a empresa, ela foi feita para lucrar. Ela foi feita para gerar receita. Sim. Né? E a gente demoniza muito essa parte da demissão. Como tu falou, às vezes tu é visto como monstro, etc. Eu acho que tem sim como fazer de uma forma mais humanizada, de você ir trazendo feedbacks, né? Pô, se é do nada, é complicado, mas se você vem trazendo feedbacks, assim, tu chega, no final a pessoa já tá falando, poxa, assim, não tô conseguindo cumprir o que eu falei pra você que eu ia melhor cumprir. que eu procure outra coisa. É melhor que eu procure outra coisa, exatamente. E se você traz isso através de uma ferramenta que mostra, cara, eu entendo, sabe? O gestor nem feito isso, cara. Ele tem falado, eu entendo que pra você é muito difícil ser uma pessoa comunicativa. Nesse trabalho você vai ter que ser, você entende isso? A pessoa fala, cara, eu entendo, e eu vou tentar ser, mas não tenho certeza que vou conseguir. Aí no outro feedback vem, cara, ainda tá faltando, você tá com pouca reunião, você tá, ou tu tá sendo, não tá seguindo o processo. A pessoa fala, cara, é verdade, assim, ó, pra mim não tá dando. Então a gente tem sido até você consegue usar a gente até como uma ferramenta que vai trazer uma humanidade maior. Falando, cara, eu realmente entendo, Renato. Legal. Basicamente isso. Acho que a gente vai ter que marcar outro papo aqui, porque o nosso tempo está estourando, né? Você me falou que você tem um compromisso aqui daqui 6 minutos, mas... A gente dá um jeito. Mas eu queria... Não sei se tem mais alguma coisa que você quer finalizar desse assunto, né? E queria te perguntar como é que foi a experiência aqui, né? Tá sendo a experiência do primeiro... Foi o primeiro podcast que você participa? Foi o primeiro podcast. Então tive a honra de te ter como primeiro podcast. O primeiro podcast meu que eu tô fazendo no estúdio aqui também. Veja só. Curtiu o nosso papo? Eu Achou curti interessante? bastante. Legal? Obrigado pelo convite, cara. Achei fantástico, assim. A gente acaba batendo bastante papo offline, né? E é sempre de muita qualidade e que bom que a gente gravou um dos nossos papos, que eu sempre gosto muito. Legal. O intuito é a gente, né, trazer o cafezinho aqui do Aso aqui, né? Que você já ganhou a canequinha, né? Todo mundo que vem aqui vai ganhar a canequinha também para participar. E a gente tomar um cafezinho mais amplo, né? Trazer aí, botar online aí, por que não expandir esse conhecimento, essa troca de ideia que a gente já tem no dia a dia, né? Então, eu queria até pedir um feedback aí pro pessoal, quem quiser comentar, falar, curtiu aí o novo modelo, curtiu a conversa com o Ale aqui também, quem quiser mais uma vez com o Ale aqui, a gente bota uma hashtag aí, volta Ale. Eu já tô íntimo dele, né? Alexandre Klepa, né? Pode chamar de Ale, pode chamar de Ale. E quem quiser contratar, quem quiser te conhecer, como é que faz? Te conecta em qual rede social para poder contratar a Gria? Procura no Instagram, procura no site, o que faz? O que procura aí? Tu pode seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no LinkedIn muito ativo, da Gria, e o meu também. O meu é Alexandre Klepa, com K e com 2 P's. O Instagram é Alexandre Klepa também. O Instagram da Gria é @gria.io. E o LinkedIn da Gria é Gria. Isso. Então a gente tá lá, a gente fala bastante sobre felicidade no trabalho, a gente fala bastante sobre performance de equipes. Eu falo muito sobre vendas e inteligência artificial. Se você quiser saber mais, a gente segue conversando por lá. Continue conectado. E Gria, como se escreve mesmo, né? G-R-I-A. G-R-A. Igual beleza. alegria. Igual alegria. Alegria. Boa, não é por isso. Obrigado, cara. Obrigado, Renato. E até a próxima. E valeu, gente. Obrigado.